Abra sua Bíblia em Coríntios, 1 Coríntios, no capítulo 10. A partir do versículo 15, nós queremos chamar essa ministração de hoje de Pensem no cálice. Pensem no cálice. É uma ministração muito simples, mas a respeito de algo muito sério, que pode estar abençoando ou impedindo a bênção nas nossas vidas. Pensem no cálice. Falo, diz o apóstolo Paulo, como a pessoas sábias. Julguem vocês mesmos o que eu digo. Ele está dizendo, vejam se eu não estou com razão nisso que eu vou dizer. Vocês são sábios, já têm entendimento de como o Senhor quer e como Ele faz. Então preste atenção. Não é de fato que o cálice da bênção que abençoamos, este cálice na ceia do Senhor, não é um fato que ele é a comunhão do sangue de Cristo. E não é de fato que o pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo. Fala de que estamos unidos em Cristo, no seu sacrifício. Fala que o sacrifício de Jesus Cristo foi por nós e nós o recebemos. Fala que nós estamos entregando a Deus aquele sacrifício em nosso lugar. É a comunhão com sangue. Sou eu e você nos responsabilizando pela morte de Jesus. Foi por minha causa. Foi por causa das minhas culpas, das minhas transgressões. Deus entregou o seu unigênito porque amou o mundo. E eu creio que esse sacrifício era o meu sacrifício, que eu deveria oferecer, mas eu não tinha esse sacrifício para oferecer. Então Deus fez essa oferta para cobrir a minha iniquidade. Não havia quaisquer coisas que eu fizesse que cobrissem a minha iniquidade, que tirassem o pecado da minha vida completamente, que tirassem o escrito de dívida que havia contra mim. Então, quando eu estou bebendo deste cálice, comendo deste pão, que partimos juntos, nós estamos celebrando essa comunhão, de que esse sacrifício é comum, é nosso. Amém? Deus entregou, mas eu recebi como sendo meu. Deus tinha culpa para cobrir, irmãos? Deus tinha pecado para ser perdoado? Deus tinha condenação para ser retirada? Não. Quem tinha? Diga, eu. E esse cálice tomamos juntos, este pão que partimos na ceia do Senhor, significa que estamos reconhecendo que este sacrifício é o nosso sacrifício. Foi feito em nosso lugar. E ele continua dizendo, porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo,
porque todos participamos do único pão, do mesmo sacrifício. Considerem Israel, segundo a carne. Não é verdade que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? Paulo volta para os tempos da antiga aliança e faz refletir aos irmãos um princípio que havia nas ofertas que eram entregues ao Senhor. Quando um homem, uma família, queria se aproximar em reconciliação com o Senhor, ele trazia uma oferta de um animal, que seria morto e queimado. Ele trazia uma oferta de vinho, uma oferta em azeite, uma oferta em farinha fina ou bolos cozidos sem fermento. Esta era uma oferta para o Senhor. Era eles dizendo: quero me se aproximar do Senhor, queremos a paz. Você vai encontrar em algumas versões como sacrifício da paz, sacrifícios pacíficos ou sacrifícios de reconciliação. Então, assim, em Israel, na antiga aliança, eles tinham que se aproximar de Deus em gratidão, em louvor e trazer esses sacrifícios. Mas preste atenção, esses sacrifícios não eram queimados completamente. Para que aquela oferta chegasse verdadeiramente até Deus, uma pequena parte era oferecida no altar. A gordura dos animais, o sangue era derramado e a gordura queimada. Mas o animal mesmo era comido. Uma parte pelos sacerdotes e outra parte por quem fazia a oferta. Assim também a farinha, assim também o vinho e o azeite. Uma parte era derramada no altar. Mas para que houvesse a comunhão daquele sacrifício, quem ofereceu o sacrifício não só trazia, ele tinha que comer. E o cuidado era para que quem comesse daquele sacrifício estivesse, primeiramente, puro. Porque se fosse comer daquele sacrifício impuro, ele cancelava a santidade do sacrifício. Era feito, mas não era recebido diante de Deus. Abra comigo a sua Bíblia em Levítico, no capítulo 7. Toda essa lei dos sacrifícios era para ensinar, através da nação de Israel, o que seria realizado através de Cristo, o sacrifício pleno e perfeito. Então, o apóstolo Paulo, para nos mostrar a santidade e a responsabilidade de comer juntos a ceia do Senhor, que relembra o sacrifício de Jesus, ele nos faz voltar e entender com que seriedade os sacrifícios de animais, de pão, eram feitos na antiga aliança. E é a esse texto que ele se refere. Capítulo 7, versículo 11. Esta é a lei a respeito das ofertas pacíficas que alguém pode oferecer ao Senhor. Ofertas pacíficas são ofertas de reconciliação. Se fizer por ação de graças, com a oferta de ação de graças, terá bolos sem fermento, amassado com azeite. Bolos é pão. Bolo ele quer falar, mas é como para a gente seria o pão. Só a farinha com água e sal, sem fermento. No formato de bolos sem fermento, amassados com azeite. Pãezinhos sem fermento, bem finos e untados com azeite.
bolos feitos com a melhor farinha, bem amassados com azeite. Com os bolos trará sua oferta de pão levedado, com o sacrifício de sua oferta pacífica, por ações de graças. E de toda a oferta trará um bolo para o Senhor, que será do sacerdote que aspergiu o sangue. Mas a carne do sacrifício, da sua oferta pacífica, se comerá no dia do seu sacrifício, oferecimento. Nada se deixará dela até a manhã seguinte. E se o sacrifício da oferta de alguém for voto, oferta voluntária, no dia em que o seu oferecer o sacrifício, se comerá. E o que dele ficar, porém, poderá ser comido no dia seguinte, porém, o que ainda restar da carne do sacrifício ao terceiro dia será queimada. Se da carne do sacrifício pacífico se comer ao terceiro dia, ela já estará se estragando. Aquele que a ofereceu não será aceito, nem será lhe atribuído o sacrifício. Isso é coisa abominável. A pessoa que dela comer se levará a sua iniquidade. A carne que tocar alguma coisa impura não se comerá, será queimada. Quem estiver puro poderá comer a carne do sacrifício. Porém, se alguma pessoa, tendo sobre si impureza, comer a carne do sacrifício pacífico, que é do Senhor, será eliminada do meio do seu povo. Porque foi oferecido ao Senhor, o sacrifício é do Senhor. Mas esse sacrifício não era para ser queimado como um holocausto, era para ser comido. Ao comer, o ofertante estava reconhecendo que aquele sacrifício fazia parte da vida dele. Aquilo que era do Senhor e era dele, era comunhão. Enquanto para o Senhor subia a fumaça da gordura queimada, de algumas partes do animal queimado, uma parte do sacrifício os sacerdotes comiam, e a outra parte, quem ofereceu, comia também. Mas tinha que estar puro, limpo, longe de impurezas rituais, para que o sacrifício não fosse contaminado e se tornasse inválido perante o Senhor. Paulo está dizendo: Israel, segundo a carne, fazia os sacrifícios com essa seriedade. Existe toda uma lei dizendo como fazer, porque o sacrifício ao Senhor, ele só era realmente validado quando o ofertante, com o coração puro, comia na presença do Senhor uma parte do sacrifício. E aí o apóstolo Paulo traz isso para nos lembrar que, para que realmente a oferta seja aceita como sua, você precisa comer dela. E para comer dela, precisa entender que ela é do Senhor. E como Ele é santo, você precisa estar puro, purificado. Porque senão você leva a sua impureza para o altar. O homem que queria fazer o sacrifício, ele não seria queimado. Mas a carne do animal que seria queimado deveria ser comida para fazer parte da vida dele. Porque aquilo que você come se transforma no que você é. A comida passa a fazer parte. Por isso Jesus, naquela noite tão simbólica, vamos para Coríntios, 1 Coríntios novamente, no versículo 11.
Como diz o apóstolo Paulo, na noite em que foi traído, na noite em que foi traído, ele nos deixou essa orientação para participarmos desse sacrifício que seria ele, entregue por nós. Que comêssemos juntos o pão e o vinho. Primeira Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23. Porque, diz o apóstolo Paulo, eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Jesus estava prenunciando sua morte, seu sacrifício. Sacrifício de sangue, sacrifício de vida, ele. Mas era preciso que aqueles que creem participem desse sacrifício, entendam que nós somos os culpados por esse sacrifício. E como participamos desse sacrifício? Aí ele disse: comam este pão em memória de mim. E ele continua dizendo: do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. De fato, Jesus não especificou quantas vezes essa celebração deveria ser feita. Os relatos do início da igreja falam que todas as vezes que se reuniam, a igreja terminava o seu culto, a sua adoração, partindo o pão e bebendo o cálice juntos. Hoje algumas igrejas fazem esse momento uma vez por mês. Nós escolhemos fazer semanalmente. Mas poderia ser em todas as nossas reuniões também. Jesus não especificou quantas vezes. Ele disse: façam todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Todas as vezes que nos propusemos a comer juntos, dando graças a Deus pelo sacrifício de Jesus Cristo, esse pão e este cálice, nós estamos entrando em comunhão, dizendo que Jesus na cruz e nós estamos unidos. O sacrifício é o nosso sacrifício. Ele morreu em nosso lugar. Eu fui o culpado por essa morte. Nós não estamos aqui na ceia crucificando Jesus de novo, não. Nós não estamos nessa celebração fazendo o teatro da morte de Jesus. Não, não é a representação. É uma conscientização a respeito da vida pura e santa que eu preciso ter, porque ele morreu pelos meus pecados. Não foram os judeus, não foram os romanos, não foi Judas. Todos eles foram atores para que a realidade acontecesse da morte de Jesus. Mas a causa foram os nossos pecados. O sacrifício é meu.
Eu estou chegando diante de Deus e dizendo: Jesus morreu pelos meus pecados. Eu anuncio isso, que a morte, o sacrifício de Jesus Cristo, é o sacrifício pela minha vida. Eu creio, amém? Daí me tira a culpa, me tira a condenação, daí me dá o direito, a herança no reino de Deus. Porque nesse sacrifício eu recebo justiça de Deus sobre a minha vida. Amém? Porque se o pecado é retirado, se é coberto pelo sangue do Cordeiro, eu sou, diante de Deus, mais alvo que a neve. Mais limpo do que a roupa que foi lavada com alvejante. É isso que o profeta anuncia. Os pecados são perdoados. Quando eu estou nessa celebração, eu não estou apenas repetindo alguma coisa que faz sempre. E nós não podemos, por fazer semanalmente a ceia do Senhor, fazer de qualquer jeito. Achar que é a mesma coisa e relaxar no nosso homem exterior com respeito à dignidade e à responsabilidade deste momento. Eu estou tendo comunhão com o sacrifício. Eu estou confessando, anunciando que o Senhor morreu em meu lugar. Isso quer dizer que eu não sou mais um pecador condenado nas garras do diabo. Amém? Eu sou um pecador justificado, porque eu trouxe o sacrifício. Deus fez por mim. Amém? E eu participo desse sacrifício. O cálice que bebemos é a comunhão com o sangue de Jesus. O pão que comemos é a comunhão com o corpo de Cristo. Essa realidade nos une em Cristo como um corpo, como igreja. E essa realidade, diante do império das trevas que nos cerca, também é um grande diferencial, porque declara diante de todas as testemunhas que nós não vemos, mas estão nos vendo, sejam anjos, sejam principados, sejam potestades. E o sangue de Jesus Cristo nos limpou, que estamos justificados. Anunciamos a morte do Senhor. Amém? Até que Ele venha, nós estaremos comendo juntos este pão, nós estaremos bebendo juntos este cálice. E não, a mudança desse pão e desse cálice está na oração que fazemos e na intenção que vai em cada coração. É pão e não se transforma. É suco de uvas e não se transforma em sangue. Mas o momento, dentro do culto, dentro da adoração e a conscientização que nós temos é um anúncio, é um memorial. Amém, irmãos? Esse pão não vai virar corpo de Cristo. Não vai ser transformado em Cristo. Mas ele nos fala que Cristo foi como um pão que desceu do céu para nos dar vida. E nós nos alimentamos pela fé nele. Amém? Mas é exatamente por ser tão importante isso que o apóstolo Paulo continua dizendo. Versículo 27, de 1 Coríntios 11. Por isso, porque comer desse pão e beber deste cálice é entrar em comunhão com o sacrifício, porque nós devemos fazer isso até que Ele venha, anunciando a morte dEle. Por isso, diga aí para quem está do seu lado, por isso, meu irmão, preste atenção. Aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor.
Não é um pãozinho que a gente come. Não é um suquinho que a gente bebe. É sério. Se torna réu. O que é um réu? É alguém que é culpado. Se torna culpado do sangue do corpo de Cristo. Porque está profanando o sacrifício. Eu tenho que me achegar a essa mesa, a esse pão e a este cálice, nesse momento no culto, com o coração puro. E o que eu faço para estar puro? Eu me purifico, me arrependendo de todo o pecado, confessando e largando toda a iniquidade. A perfeição que Deus quer de nós é uma conquista, é um processo de cada dia. O apóstolo Paulo diz: eu não alcancei, mas eu prossigo sendo aperfeiçoado. Mas se aproximar, porque eu não sou perfeito, e eu digo assim, porque todo mundo erra, porque ninguém é perfeito, então eu vou participar da mesa do Senhor levianamente, de qualquer jeito. Todo domingo tem que tomar o cálice, beber, comer o pão. Então eu faço isso sem nenhuma reflexão. Essa mesa é como um sinal vermelho para a gente parar. Rever os nossos caminhos. E então, purificados, comermos desse pão de forma digna. Que não profane, que não despreze o que Jesus fez. Olha o que ele continua dizendo. Que cada um examine a si mesmo. Então não é para o pastor, para o amigo, para o líder examinar e dizer: você não pode comer. Não, é para você se examinar. Cada um, eu me examino. Eu já me preparo em casa, eu já me preparo durante a semana, porque eu sei que no domingo eu vou estar diante do cálice do Senhor. Examine-se, não dá uma parada, examine-se o homem a si mesmo, cada um a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Amém? Não é para não comer e não beber. É para comer e beber, mas depois de um exame. Depois de se purificar. Em Israel, se purificar, no Israel, na antiga aliança, era tomar um banho. Era lavar as vestes. Era não tocar em nada morto. Então eles estavam aptos para comer do sacrifício. Para nós, não é mais uma pureza ritual, tomar um banho e vestir roupa limpa. Para nós, é nos apresentarmos diante do escrutínio do Espírito Santo. Espírito Santo, vê se há em mim algum caminho mau. Eu quero me arrepender, eu quero me purificar, eu quero estar diante do Senhor com vestes de justiça. É mudança nos meus caminhos, amém? É conscientização de que estamos participando do sacrifício que Deus fez por nós e não podemos profaná-lo, entrar em comunhão com o sacrifício sem estar devidamente puro para isso. A pureza não é nossa, mas é o próprio Jesus Cristo que nos purifica. Amém? Então é antes de participar do cálice, se lavar no sangue do Cordeiro. É antes de comer o pão, se examinar à luz do Espírito Santo. Está pronto para estar diante dele. Pois, irmãos, isso é muito sério.
Quem come e bebe sem discernir, sem compreender que esse é o momento em que estamos nos unindo ao corpo de Cristo. Só comer, só beber. Quem come este pão, este cálice, bebe este cálice, sem entender que nele somos corpo de Cristo, estamos sendo unidos ao sacrifício de Cristo, ao corpo de Cristo. Quem come sem discernir isso, come e bebe juízo para si. Ou seja, se não discerne, é melhor nem comer. Se não está discernindo a comunhão que está tendo com Cristo, é melhor não comer. Mas você pode discernir isso, entender isso e se examinar e se limpar no próprio sangue do Cordeiro e na comunhão com o Espírito Santo. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo de Cristo, come e bebe juízo contra si. Ele não falou antes, quem comer indignamente será réu? Come juízo, uma condenação. Juízo é uma sentença contrária nessa situação. Come e bebe juízo. É por isso, aí Paulo explica, é por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Aí dormem, pode significar morrem antes do tempo de cumprir o propósito de Deus, pode significar aqueles que estão na igreja, mas dormem, morrem no meio dos mortos, dormem no meio dos mortos, porque não tem vida cristã lá fora, está vivendo igual o mundo, está na igreja, está tomando assim, mas continua assim, sem discernir o pecado. Comer e beber este cálice indignamente traz juízo. Aí Paulo acrescenta, é por isso que tem muitos doentes. É preciso sairmos dessa possibilidade. Ele não está dizendo que vai todo mundo ficar doente ou morrer, mas ele diz, é uma grande probabilidade. Está comendo indevidamente. E quando você está comendo indevidamente, diante de Deus, o que vem? Se o pecado não foi retirado, ele está diante de Deus. Vem juízo, vem condenação, você está profanando o sacrifício de Deus, que é de Deus por sua vida, não é seu. Então é um sacrifício santificado. E você tem que estar santo, se santificando. Por isso, há na igreja muitos fracos, muitos doentes e muitos que dormem. E não poucos que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Amém? Se eu me examinar logo e me purificar, e me consertar, e pedir perdão, e confessar o meu pecado, e fazer restituição a quem eu estou, com quem eu estou precisando fazer restituição, de aliança, de palavras, de coisas tomadas. Se nós nos julgássemos, não seríamos julgados. Porque é só resolver com o Senhor e diante da sua misericórdia. Mas carregamos muitas vezes a mesma iniquidade. Isso é indignidade diante do Senhor.
Então ele conclui dizendo: quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Se você não se julgou, não se examinou, comeu indignamente, vai ser julgado pelo Senhor. Mas o julgamento do Senhor é para disciplina, não é para destruição. Para que você não venha a ser condenado com o mundo. Aleluia! Ainda é Deus nos tratando para nos livrar do inferno. Mas não é preciso receber essa disciplina se eu me examino. Se eu olho para esse momento como algo muito especial, em que eu estou entrando em comunhão com o sacrifício de Cristo. E o que é isso que eu estou levando? Cristo Santo e eu. Lembrando, se confessarmos os nossos pecados, Ele vai nos perdoar. Aquele que confessa o pecado e deixa, alcança misericórdia. Mas se não nos julgarmos, Ele nos julgará. Se não tivermos esse cuidado de entender esse sacrifício como um sacrifício que o Senhor fez, e é santo a Ele, em nosso favor, nós vamos estar comendo juízo. E aquilo que seria bênção se torna disciplina. Se torna dor, sofrimento, para nos acordar, para não sermos condenados com o mundo. Aleluia! Essa é a grande misericórdia do Senhor. Ainda se formos levianos com o sacrifício de Cristo, Ele nos disciplina para nos tirar da condenação. Amém? Deus não quer que nenhum se perca, irmãos. Deus não quer condenar-nos. Deus quer salvar-nos. Ele já fez a obra perfeita. Agora nós precisamos ser esses corações que se examinam, que entendem que o sacrifício perfeito foi feito por Cristo. Deus o entregou por nós. Mas para ser nosso sacrifício, temos que entrar em comunhão com Ele. Nesse momento da igreja, entramos em comunhão com Ele. Mas ao comer e beber este cálice, este pão, vamos fazê-lo com santidade, com corações puros, com mãos limpas, com lábios purificados, com mente sã, para que a gente beba a bênção, a plenitude do que Deus tem para nós, e cura, e saúde, e alegria, e prosperidade. Amém? Porque o Senhor quer nos levar para a sua presença, não quer que nenhum se perca pelo caminho. Amém? Aleluia!